Graças e paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a lição 12, o primeiro grande mandamento, que está em Mateus 22, 37, que é amarás o Senhor teu Deus. Na lição ela fala sobre alguns pontos bem interessantes, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui. E o primeiro ponto é que ele fala que antigamente muitos cristãos confundiam o decálogo, que são os 10 mandamentos, com as leis. Um exemplo, claro, o pessoal falava que para ter comunhão com Deus era necessário fazer a circuncisão. Então muitas das pessoas antigamente elas faziam algumas confusões, entendeu? Da lei com os mandamentos de Deus. E decálogo eu procurei saber, né, porque realmente eu não sabia, e quando a gente vem aqui a gente tem que procurar, né, até esclarecer. Decálogo significa 10 palavras, que traduzindo para os dias atuais seriam os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, como já foi falado nas lições anteriores, eles foram escritos em 2 tábuas, né? Enfim, não vou repetir aqui porque os irmãos já devem saber já de cor. Fala também sobre o Shaba. Eu fico até brincando com um amigo meu, Shaba, que é sobre guardar, né, o sábado. Porém, muitas das pessoas até hoje têm algumas dúvidas sobre guardar o sábado, o que é para fazer, o que não é para fazer, se a gente não pode fazer. Mas inclusive passagens na Bíblia, perdão, foi falado que Deus curou no sábado, né? E assim, algumas pessoas questionaram ele. Então, o que a gente traz com essa lição nessa passagem? Que a gente não é só para ser crente no sábado, no domingo. É para a gente ser crente todos os dias. Inclusive, na lição também fala sobre isso, entendeu? Se a gente está sendo crente somente no domingo, então, irmãos, vamos parar e refletir um pouco sobre isso, tá? Porque o significado da palavra cristão é pequenos Cristo, perdão. E por esse motivo a gente tem que ser crente todos os dias, cristão todos os dias, não somente domingo, entendeu? Ler a Bíblia todos os dias, não só pegar, botar embaixo do braço para levar para a igreja. Amém, irmãos? E nessa lição ela reforçou sobre os 10 mandamentos. Eu não vou ficar aqui falando novamente porque acaba sendo redundante, mas fala sobre não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, não ter cobiça, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, e assim adiante, como a gente já bem sabe, né? Mas vamos focar nesse primeiro grande mandamento, que é o tema da nossa revista, né? Depois da gente ter feito esse preâmbulo, a gente vai agora focar justamente no tema base da revista, o primeiro grande mandamento. Ele fala aqui que na época de Jesus, os fariseus cometiam alguns equívocos, né? E um deles era confundir ritos com as leis. E no momento, os fariseus foram questionar Jesus, né? Meio que colocar Jesus na parede e perguntando a ele sobre qual mandamento ele era, tipo assim, era o principal mandamento. Porém, Jesus não respondeu com o mandamento. Ele respondeu através de 2 passagens, tá? Que está em Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19, versículo 18. Quando Jesus falou isso, todo mundo na hora parou e ficou meio que estagnado, né? Vamos lá, o que diz? Deuteronômios, vamos lá rapidinho, ler aqui que está escrito Deuteronômios, achei. Deuteronômios diz o seguinte, Deuteronômio 6:5, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que isso quer dizer? É um resumo dos 10 mandamentos, né? Porque o povo de antigamente ele se resumia aos 4 primeiros mandamentos, né? E quando Deus falou isso, na hora ele já meio que anulou os questionamentos, né? Porque a gente, até no dia de hoje, a gente só consegue
cumprir esses 10 mandamentos se realmente a gente entender a importância dessa passagem que está em Deuteronômio 6,5, que fala o seguinte: amarás, pois, o seu Deus de todo o coração e toda a sua alma e de toda a sua força. Então vamos lá, a gente consegue só cumprir realmente, de fato, os 10 mandamentos se a gente conseguir executar essa ordenância, entendeu? Esse primeiro e grande mandamento. Se a gente ama a Deus, a gente não peca. Se a gente ama a Deus, pelo menos deveria não pecar, tá? Se a gente ama realmente a Deus, a gente não cobiça. Se a gente ama a Deus, a gente não comete todos esses mandamentos, né? A gente não adultera, a gente não rouba, a gente não cobiça, a gente não adora outros deuses, a gente não faz ídolo, a gente não usa o nome de Deus em vão. Então, por isso que esse é o primeiro e grande mandamento. Tópico 2. Ele fala sobre amarás, né? Ele dá ênfase, né? Amarás. Na verdade, o tema é ações e reações diante do grande mandamento. Então, quando deixa essa parte assim, amarás, né? Simplesmente só para cumprir, mas sim para observar o que diz essa palavra, né? Porque diz amarás a Deus sobre todas as coisas. Porém, existe algumas pessoas que infelizmente ainda continua fazendo essa segregação, né? Essa separação, enfim, bota Deus, Filho e lá o Espírito Santo, entendeu? Então não é assim. Então as pessoas, elas quando ela ama de verdade, ela procura, ela estuda e ela entende que quando a gente ama, não é um amor que olha somente para um, ele não tem afinidade. É um amor que você simplesmente vê aquela causa e faz, entendeu? Por esse fato das pessoas não conhecerem Deus e sua essência, a lição também relata uma coisa muito, muito importante que acontece nos dias de hoje. Tipo assim, a gente vê EBD, a gente vê, de repente, reuniões de oração, vigília. Nem sei se existe ainda vigília, né, hoje em dia. Assim, vazias. Mas agora, quando é uma festividade, quando é um congresso, quando principalmente leva um cantor, um pregador de fora, as igrejas ficam cheias. Por quê? Porque as pessoas realmente não entenderam a essência do que é amar a Deus, entendeu? Então, é isso. A lição também, ela fala bem claro, né, sobre ela toca bem, né, na importância, né, da igreja não somente estar cheia, mas sim, não cheia de pessoas, mas sim da presença de Deus, entendeu? Fala que Deus sonda os nossos corações, Ele sabe como a gente está e Ele simplesmente quer que a gente quebrante o nosso coração e aceite e o adore o Espírito em verdade e conheça quem é o nosso Deus. E também fala sobre um ponto muito importante, que pelo fato das pessoas não conhecerem realmente a Deus, não conhecer realmente Deus, elas acabam se afastando de Deus porque achar que cumprir os seus mandamentos é uma escravidão e que se ela falhar, ela vai ser açoitada. Não, gente, pelo contrário, Deus é amor, entendeu? Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, Ele quer sim que a gente se esforce, tá? Ele sabe que a gente vai cair, mas que a gente não fique cometendo o mesmo erro, que a gente procure sempre estar na direção e na vontade dele, entendeu? E fala também, né, que aquela passagem que se nosso coração for igual ao coração de uma criança, a gente vai amar a Deus, respeitar, obedecer Ele de todo o coração. No tópico 3 diz: o grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Então, irmãos, para a gente voltar para Deus, eu até vou compartilhar com os irmãos, né? Eu já compartilhei com alguns irmãos, então eu acho que essa é uma das partes assim mais complicadas, mas se a pessoa tiver isso em mente, ela vai conseguir retornar, porque a palavra e a peça fundamental para você retornar para o caminho de Deus é uma só, que está escrita aqui na revista: amar
traz. No caso, a gente tem que amar a Deus. Se a gente entende que a gente errou, se a gente está cansado, se a gente sofreu e a gente quer novamente voltar para Deus, a gente tem que ter isso em mente, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, que a gente, sabendo disso, a gente vai ser perdoado, a gente vai ser lavado, a gente vai ser remido e a gente vai ter essa oportunidade de novamente ser filho de Deus, apesar da gente nunca deixar de ser filho de Deus, mas estar novamente na presença dele, novamente adorando ele, novamente aprendendo sobre a palavra dele. A lição também fala que a gente para voltar a Deus, a gente tem que estar disposto a amar. Porque Paulo fala, né, que se a gente chegar até a Deus e sem amor, sem amar o próximo, é mesmo que conversar com uma estátua de mármore. Isso é bem forte, porque o que acontece? Muitos de nós, a gente acha que pelo fato da gente cumprir o início, já falei isso lá no início, né? A gente não pode fazer igual os fariseus, confundir ritual com servir a Deus, né? Então muitos de nós acham que a gente simplesmente pelo fato de ir para a igreja, a gente está agradando a Deus, mas não, o que adianta a gente estar na igreja se a gente faz a vida do nosso vizinho do inferno, se a gente faz dentro de casa o inferno, entendeu? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ser igreja, voltando novamente, não somente os domingos, como foi falado no início da lição, mas sim todos os dias e em todos os lugares. A revista também traz um ponto muito importante, no tópico 3 ainda, que se a gente for evangelizar, se a gente for falar do amor de Cristo para as pessoas, sem ter esse amor a Deus, entendeu? Não vai sair nada, a gente simplesmente só vai falar palavras, entendeu? A gente tem que expressar o amor que a gente tem por Deus nas nossas palavras, a gente tem que falar que Deus é maravilhoso, que o que Deus faz em nossas vidas, entendeu? Tem uma pessoa, eu esqueci o nome aqui, eu acho que foi o Billy Graham que fala assim, pregue a todo tempo, se necessário for, use palavras, tá? E é isso que a gente tem que fazer. Eu converso muito com os embaixadores, né? Que não adianta nada a gente estar lá, ser embaixador, falar que a gente representa Cristo, se a gente vê uma pessoa precisando de uma ajuda, a gente não ajuda. Se a gente vê uma senhora com peso, a gente não ajuda a levar o peso, né? Sei lá, compra, qualquer coisa, até a casa dessa senhora. Se a gente está no ônibus, a gente não levanta para uma senhora, com uma mulher grávida ou para um idoso sentar. Entendeu? Então são nesses pequenos gestos que a gente acaba mostrando o amor de Cristo, entendeu? Que isso, além de ser um dever nosso na nossa sociedade, mas a gente acaba se destacando porque isso a gente aprende desde pequeno, principalmente na igreja. Que a Bíblia, ela a todo momento fala sobre isso. Também fala sobre as pessoas que têm um dom, né, de língua dos céus e da terra. Não adianta de nada se a pessoa tem um dom da palavra, de falar de Deus, se a pessoa fala com propriedade, né? Tudo de ponta a ponta da Bíblia, mas se não tiver amor, entendeu? As palavras, elas simplesmente vão sair vazias. Mais ou menos concordando com o que foi falado anteriormente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que não só ser cheio do Espírito Santo, não só amar a Deus, ou só ser inteligente, ou só ser conhecedor da palavra dele e não colocar em prática, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado da gente sim falar sobre o amor de Deus e ter esse amor dentro da gente para poder passar para as pessoas, entendeu? Porque não vai adiantar nada a gente chegar e ficar falando a Bíblia para as pessoas se a gente não chega, não dá um abraço, se a gente chega, não mostra um cuidado, se a gente chega e não fala com a pessoa de uma forma sorridente, alegre, entendeu? E isso até na própria igreja. Às vezes a gente está recebendo um visitante, poxa, a pessoa não fala com a gente às vezes as pessoas, só Deus sabe como que elas chegaram lá. Ainda chega na igreja, que é um lugar que a pessoa está indo buscar, né, um renovo. Aí no lugar da pessoa chega, oi, graça e paz, seja bem-vindo. A pessoa, oi, tudo bem, vai, toma e senta, entendeu, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E na rua também.
Não adianta nada a gente ser crentão dentro da igreja se a gente não dá bom dia para a pessoa que está na calçada, ou foi até como o pastor usou um exemplo um tempo atrás, ver um vizinho que não gosta, vai atravessar a rua. Gente, não tem como, entendeu? A gente estudou o livro de Tiago recentemente no PGM da Juventude, da mesma fonte não sai água doce e não sai água amarga, entendeu? E assim, e a gente tem que ser assim, entendeu? É ser único e objetivo. Amar a Deus e acabou, entendeu? Porque é muito fácil falar que a gente ama a Deus, a quem a gente não vê, e amar o irmão que a gente vê e a gente não consegue. Fica até meio estranho, né? E inclusive isso é bíblico, tá bom? A revista também falou um ponto muito interessante aqui, que eu até vou ler um trecho que fala assim, ó: orar sem amor é o mesmo que falar apenas para si mesmo. Evangelizar sem amor é o mesmo que exercitar um ritual. A maior expressão do amor de Deus por nós foi revelada na cruz do Calvário. Então, mais uma vez, a revista, né, nos alertando como a gente deve se comportar, entendeu? Porque acaba sendo redundante, tá, gente? Mas não tem como a gente evangelizar, a gente orar, se a gente não tem esse amor por Deus, entendeu? Se você está orando sem vontade de orar, então vamos parar e refletir um pouquinho, porque para falar com Deus é um privilégio, tem que ser um sentimento maravilhoso. Aqui você fala assim, caraca, vou conversar com Deus, sabe? Vou aqui parar tudo que eu estou fazendo, vou agradecer pelo dia maravilhoso, pelo ar que Ele me deu para respirar, pelo alimento que Ele me deu. A gente conversa muito isso na juventude. Hoje a gente se concentra, na verdade a gente centraliza todas as nossas frustrações para Deus e a gente esquece de agradecer. Tem uma música que ela é secular, mas ela fala muito forte. Ela fala assim: irmão, aproveita que tá de joelho, para de pedir as coisas e começa a pedir perdão. Aí ele começa a falar, né? Apesar de ser secular, é uma música que é uma oração. Ele fala que no lugar de pedir as coisas para Deus, a gente começa a pedir perdão pelas vezes que a gente pecou, perdão pelas vezes que a gente não agradeceu por tudo que Deus deu pra gente, por todas as coisas erradas que a gente fez, pela misericórdia de Deus, por Jesus ter feito o que fez na cruz do Calvário, para entregar a vida dele, para nos salvar, entendeu? E isso é muito importante, porque se a gente está indo evangelizar, se a gente está indo orar com esse pesar, gente, então a gente tem que parar e refletir verdadeiramente qual o sentimento que tem da gente. Será que realmente é amor? Então, será que a gente está cumprindo esse grande mandamento? Será? Então, irmãos, quando a gente tem a plena convicção de que Deus é amor, que Jesus entregou a sua vida por nós para perdoar os nossos pecados, para que a gente tenha vida e vida em abundância, que deixou o Espírito Santo de Deus conosco para nos guiar, a gente tem a certeza que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir esses 10 mandamentos, que a gente tem que cumprir tudo que Jesus falou, entendeu? Inclusive esse primeiro mandamento, que é o maior mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas. E um versículo que eu gosto muito, que muitas das vezes eu chego e eu fico falando assim, caramba, como que vai ser meu dia? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Acho que é Mateus 16:33, se eu não me engano, que fala assim: buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, depois que eu conheci esse versículo, todas as coisas que eu vou fazer, eu lembro dele. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e sua justiça? São os mandamentos, são as palavras que ele deixou para a gente cumprir e a gente colocar em prática. Não adianta a gente ser alimentado todo domingo, toda terça, toda quinta-feira, quarta-feira também, no Café com o Pastor, sobre vários assuntos que são bênçãos para a nossa vida, se a gente não colocar em prática, entendeu? Se a gente não entender e a gente não colocar esse amor que a gente tem por Deus em prática, entendeu?
Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala, mas a gente colocar isso em ação, que é realmente a prova de amor que a gente tem com Deus. Vamos lá, para pensar e agir. A sociedade atual tem se aproximado ou se afastado de Deus? É até complicado falar isso, porque eu converso muito na juventude, porque todo momento a gente coloca realmente em questão, que não só na juventude, tá? Mas eu tô falando assim na juventude porque é onde a gente coloca isso. Hoje a gente tem certeza de tantas as coisas que a gente faz, a gente tem certeza do nosso lado político, a gente tem certeza do nosso gosto musical, a gente tem certeza do nosso estilo de livro, a gente tem certeza dos filmes que a gente assiste, mas a gente tem certeza do Deus que a gente serve, que Ele pode todas as coisas, que Ele nos ama de forma incondicional. Entendeu? Porque hoje é complicado, as pessoas falam com tanta satisfação que é Flamengo, que é Vasco, que é Botafogo, que é Fluminense, as pessoas falam com tanto orgulho que é de direita, de esquerda, ou sei lá qual partido, as pessoas hoje falam com tanto orgulho que gostam de banda tal, de músico tal, as pessoas falam com tanta certeza de tantos assuntos, mas quando faz a seguinte pergunta: você é da igreja? As pessoas demoram a responder. Então, a gente tem que parar e refletir, porque as coisas que a sociedade tem feito, tem cada dia que passa colocado Deus para escanteio, Deus de lado, entendeu? E o segundo, qual o caminho que nos aproxima de Deus? Eu quando voltei para Cristo, o caminho que me aproximou de Deus foi me afastar de tudo daquilo que afastava dele. Eu comecei a usar, pode ser bobeira, tá? Mas isso foi uma ferramenta que eu fiz e deu muito certo. Antigamente eu falava muito palavrão, fazia algumas coisas que não agradavam a Deus, e uma das formas foi o quê? Comecei a usar roupa, sempre com dizer evangélico e tal. E quando eu sempre estava vestindo aquilo, era uma forma de eu parar e não fazer cometer os erros que eu cometia no passado, entendeu? Me afastei das minhas antigas amizades que me afastavam de Deus, comecei a andar só com pessoas que me aproximavam de Deus. Parei de assistir coisas que não me aproximavam de Deus, comecei a assistir as coisas que me aproximavam de Deus. Parei de escutar coisas que me afastavam de Deus, comecei a escutar coisas que me aproximam de Deus. Comecei a parar de ler as coisas que me afastavam de Deus e comecei a ler as coisas que me aproximam de Deus, inclusive a Bíblia. Então, qual o caminho que nos aproxima de Deus? Eu creio que o caminho só tem um, que é aquele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, tenha Jesus sempre como centro da sua vida. Aqui também fala, alguém com ódio e sede de vingança consegue se aproximar do Deus verdadeiro? Eu falo com certeza que não, porque, como falei já anteriormente, Tiago é bem claro, da mesma fonte não pode sair água doce, amarga, algumas versões falam salgada, enfim. Se você ama a Deus, se você reconhece que Jesus se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados, você tem certeza mais que absoluta que esse sentimento não pode existir no seu coração, entendeu? Vingança, ódio, isso não pertence a vocês não, irmão. Se vocês estão tendo esse sentimento, conversa com Deus, ora para Deus tirar esse sentimento do seu coração. Aqui também fala o seguinte: sabemos que em Deus repousa apenas o amor, pois Deus é amor. Você se sente amado por Deus e consequentemente ama a Deus? Então, irmãos, é só você parar e analisar tudo que está acontecendo em volta. Tudo que está acontecendo em volta. Pandemia, desemprego, um monte de coisa acontecendo ruim. E você tem vida, você tem um lar. Por mais que dificuldade a gente passe, a gente vai passar sim, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, e que no mundo a gente teremos aflições, mas fala o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. E por esse motivo a gente vai passar por isso, entendeu? E eu vejo o amor de Deus nos detalhes, entendeu? Vou compartilhar com os irmãos. No meio de tanta notícia ruim. Poxa, eu me formei na faculdade, eu estou empregado, entendeu?
tantas coisas acontecendo na minha vida, inclusive no momento que os irmãos vão estar assistindo, eu vou estar indo viajar, entendeu? Quem imaginou que no meio de uma situação tão complicada ele ia conseguir fazer isso, entendeu? E assim, a gente vê o amor de Deus não só nessas coisas materiais, mas no cuidado dele, de não deixar faltar nada dentro de casa, do seu filho, da sua filha estar com saúde, do seu esposo, da sua esposa estar com saúde, do seu pai, da sua mãe estar com saúde, entendeu? E por mais que a gente tenha perdido essas pessoas, algumas pessoas durante esse tempo ruim, mas Deus tem cuidado de nós e nos dando conforto em todo o momento, em todo o momento. E por último, a revista fala de que forma demonstramos o amor a Ele, a Deus. Então, gente, Plínio, eu entendo que a gente demonstra não só com palavras, mas principalmente com atitude, entendeu? Porque eu acho que é uma frase que um antigo pastor meu ele falava muito, palavras convencem, exemplos arrastam. Então, quando a gente lê, a gente viu que tudo que Jesus fez por nós, entendeu? E tudo que Deus proporcionou que acontecesse em nossa vida, a gente só tem uma forma de amar a Deus, fazendo bem ao próximo, entendeu? A gente não fazer as coisas de novo, voltar, não pecar, não matar, não roubar, entendeu? São coisas que toda pessoa com caráter não vai fazer, entendeu? Então, assim, não só cumprir isso, mas adorar a Deus em espírito e verdade, adorar a Deus de todo o coração, entendeu? Então, a forma que a gente pode demonstrar amor a Deus é cumprindo esse grande mandamento, que é o primeiro grande mandamento, né? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sábado maravilhoso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.